foram apresentadas no debate dessa reforma de Previdência. 748 emendas até o momento. Inclusive, claro, a PEC paralela, porque uma é filha da outra, né? Isso demonstra a disposição dos senadores para modificar o texto. Eu tenho dito que no texto principal, é o coração dessa reforma, que vai ser votado de manhã na CCJ e à tarde aqui, claro, cada um votará conforme a sua consciência. Mas eu tenho feito um apelo grande que nos destaques a gente possa aprofundar mais o debate. E nesse aspecto eu vou listar aqui destaques que eu entendo que esse plenário poderia votar de forma de atenuar o prejuízo para o povo trabalhador. Tempo de carência, eu continuo insistindo que deveria ser 15 anos, naquele cálculo que eu faço, que a média de emprego do brasileiro é 6 meses em 12 devido à alta rotatividade. O cidadão, para ter 20 anos de contribuição, ele vai ter que ter 40 anos em atividade. Por isso que, como está hoje, que deveria ser 15 anos, é o caminho, para mim, mais palatável. E claro que esse cidadão vai se aposentar praticamente com a metade do seu vencimento. E nesse caso aqui tem uma certa procedência. O que eu acho que é gravíssimo, eu já falei diversas vezes, é no caso da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, se quiserem. Hoje é garantido a esse cidadão o princípio da integralidade, não importa se ele tem 10, tem 15, tem 20 ou tem 30, ele se aposenta com salário integral, baseado nas 80 as maiores contribuições, ou seja, 80% das contribuições. Hoje é assim. E a partir de agora, ele passará a receber, digamos que tenha 20 anos de contribuição, somente 60%. E pela média do período, o que vai resultar, no fim, cidadão inválido e se aposentando com a metade do salário. Calcule se a esposa também não trabalha e se ele tiver um dependente, como é que ele vai sobreviver com a metade do salário e ainda inválido, ou seja, gastando até com remédios, médico, enfim, com cuidado ao estado que ele se encontra devido à invalidez. Me preocupa também não termos chegado até o momento, que eu espero que aqui no plenário a gente construa via um destaque, a questão da reversibilidade das cotas. O que é isso? Filho tem 10% a mais se o casal, para efeito de aposentadoria e pensão, no caso aqui a pensão, fica o salário para a esposa ou para o esposo de 60% e dali para frente 10%. Pela lei atual, na política de cotas reversivas, isso incorpora no salário do homem ou da mulher. Daqui para frente desaparece, não incorpora mais. Um outro ponto que eu tenho insistido muito, e vou falar aqui novamente, é em relação à média de cálculo. Hoje, cidadão para se aposentar, o seu cálculo é feito de acordo com 80% das maiores contribuições. Agora, excluindo, digamos, os 20% onde você teve um salário, digamos, ruim, lá embaixo, péssimo. Quando você começa a trabalhar ganhando, quem sabe, um salário mínimo, e depois, no longo da vida, chegou a 5, 6 salários mínimos, mas digamos que conte só de 5.800 para baixo, você pelo menos vai poder se aposentar com esse montante. Agora não, como é 100% de toda a vida laboral, claro, leia-se de 94 para cá, que é sempre essa a referência, você poderá ter um prejuízo só aí, conforme a situação, de 10%, de 20%, de 30%, de até 40%. Então eu apresentei emenda para que volte a ser as 80 maiores contribuições de 94 para cá.
Outra preocupação de emendas, tudo que eu falei aqui eu apresentei emendas. Contribuição do servidor inativo a partir de 1 salário mínimo. Hoje é a partir de 5 salários mínimos. Ora, servidor inativo, quem está no regime geral, não contribui nada até o teto. Ele está aposentado e não contribui. Nem sobre 1, nem sobre 2, nem sobre 3, nem sobre 4, nem sobre 5. Quase ninguém ganha 5. Dá para dizer que é 1% que pode ganhar até 5 salários mínimos. Mas não contribui. Agora vamos pegar o servidor que ganha 2, 3 salários mínimos na mesma faixa do regime geral. Ele vai passar a pagar um percentual como aposentado que o regime geral não paga na mesma faixa com o mesmo salário. Isso, no princípio da isonomia, nós não podemos permitir. Alíquota extraordinária no RPPS, toda vez que houver déficit atuarial. O governo faz as contas, verifica que tem um certo déficit, joga uma alíquota extraordinária para quem pagar, também para o servidor pagar. Só para as pessoas entenderem que nem no seu condomínio aí, quem mora em condomínio, eu tenho essa experiência, toda vez que é uma chamada extra, você passa a pagar, às vezes, o dobro do que está pagando. Calculem, você já está sendo discriminado, porque está pagando o que os outros não pagam, ganhando o mesmo salário, você vai ter ainda, em certos momentos, porque aqui está aberto a porta, vir a pagar o dobro do que está pagando. Outra questão que eu considero das mais graves é a questão do abono salarial. É aquela faixa de até 2 salários mínimos, só quem ganha até 2, que tem direito a receber uma vez por ano 1 salário mínimo. Agora não é mais 2 salários mínimos, passou para 1.336, um número semelhante a esse, é 1.300 e pouco. Isso, em resumo, vai atingir 13 milhões de aposentados e pensionistas e outros trabalhadores das mais variadas áreas que até 2 salários mínimos estavam tendo direito a esse 1 salário mínimo, não terão mais. 13 milhões de pessoas vão perder o abono de 1 salário mínimo. Veja, estamos falando daqueles que ganham exatamente, no máximo, eu digo exatamente, que não alcançam a 2 salários mínimos. Eu tenho uma outra preocupação, senhor presidente, contrato de trabalho intermitente. Quem não conseguir receber durante um período de 30 dias, estou dando como exemplo, o correspondente a 1 salário mínimo, ele mesmo é que vai ter que complementar, porque tem que pagar a previdência correspondente a 1 salário mínimo. Conversão do tempo especial em comum, também é gravíssimo. Ficou 10 anos numa área insalubre, ou periculosa, ou penosa, não vai mais poder converter como a lei permite hoje. Por exemplo, tem 10 anos de área insalubridade, vale como se fosse 14 para somar para a aposentadoria comum. Eu diria que é grave também o que a PEC número 6 praticamente acaba com a aposentadoria especial para aqueles praticamente não acaba definitivamente, que se aposentavam até hoje, ou até o fim de outubro, que vai ser promulgada, se for aprovada, baseado no princípio da periculosidade. É retirado da Constituição, escrito com todas as letras, que não haverá mais a aposentadoria por periculosidade. Pega a vigilante, são 4 milhões, pega os guardas de trânsito, pega os guardas municipais, pega eletricitários, pega quem trabalha com produtos químicos, enfim, na área de alto risco. Esses que estavam para se aposentar agora em novembro, com o salário integral, com 25 anos na área de alto risco, agora só com 65,40 de contribuição. Esses são os grandes prejudicados. Regra de transição, simplifico, só atinge 20% dos trabalhadores da área pública e da área privada. Agora, 40 anos de contribuição, 65 de idade homem, 62 mulher, também sabemos que ninguém vai conseguir atingir. Tanto que
o mantra já é o seguinte: acabou o tempo de contribuição, agora é só por idade. Porque ninguém vai conseguir, a não ser que ele tenha estabilidade no emprego, 40 anos de contribuição, porque terá que trabalhar praticamente 80 anos. Repito, os atingidos pela reforma da Previdência são principalmente, não somente, mas principalmente, os mais vulneráveis, os mais miseráveis, os pobres, trabalhadores, enfim, mas por extensão vai atingindo a todos. Eu diria que, de uma forma ou de outra, o prejuízo vai para a geração do presente, do passado e do futuro. Todos perdem. Teremos aqui votação na terça-feira próxima, lá na CCJ, e aqui à tarde no plenário. Eu convido o senhor e a senhora que está nos assistindo que assista à TV Senado. Assista tanto a CCJ na terça pela manhã, como também à tarde aqui o plenário do Senado da República, que é muito, muito importante os senhores saberem qual será o resultado, para onde nós vamos, a quem vai interessar o resultado final. E é natural, eu sou um democrata, eu digo que é importante, mesmo quem é a favor ou contra a reforma, que dialogue, que fale com os seus senadores. Procure falar com os senadores. Isso é muito bom.